E nós seguimos com Liberdade de Opinião, saímos do Rio, vamos até Brasília agora para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa quarta-feira, hein? Bom dia, Colombo. Vamos em frente. Vamos lá, temos muitos assuntos para colocar em dia aqui. Alexandre, no Liberdade de Opinião, agora há pouquinho, antes do Liberdade, nós conversamos com o senador Omar Aziz, eleito presidente da CPI da pandemia, não é? E ele disse, entre outras coisas, que diante de tantas mortes, a CPI não pode acabar em pizza. No primeiro dia de CPI, o senador Renan Calheiros, agora na condição de relator, vencida aquela discussão, fez um discurso em que partiu para o ataque, né? Disse, entre outras coisas, que é preciso punir responsáveis por milhares de mortos durante a pandemia. Nós separamos um trecho aqui para ilustrar seu comentário, Alexandre. O país tem o direito de saber quem contribuiu para as milhares de mortes e eles devem ser punidos imediatamente e emblematicamente. A memória remete para os 454 mortos em combate na Segunda Guerra Mundial, com um universo de 25 mil pracinhas que foram para a Itália. Esse pequeno número de baixas reflete a liderança de um estrategista de guerra. Imaginem, senhores senadores, senhor presidente, um epidemiologista conduzindo nossas tropas lá em Monte Castelo. Na pandemia, o Ministério da Saúde foi entregue a um não especialista, a um não general. Quando se inverte, a morte é certa. E foi isso que, lamentavelmente, parece ter acontecido. Temos que explicar por que isso ocorreu. Alexandre, como é que você avaliou o tom usado pelo relator da CPI, o senador Renan Calheiros, ontem? Pois é, tanto na fala, na entrevista há pouco com o presidente, quanto agora o que se ouve do relator, a gente está vendo que eles não chegam com isenção, né? Eles já chegam com a sentença pronta, né? Só isso. Agora, concordo plenamente, em gênero, número e grau, com essa manifestação de Renan Calheiros. O país tem o direito de saber quem contribuiu para as milhares de mortes. E eles devem ser punidos imediata e emblematicamente. Agora, só que para apurar isso, tem que deixar de lado a política e a eleição. E fazer uma apuração isenta, em memória dos mortos. Eles não podem subir em palanque em respeito aos mortos. Bom, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu vou usar o lamentavelmente que Renan Calheiros usou, porque lamentavelmente para ele, os números que ele usa da Segunda Guerra Mundial comprovam exatamente o oposto do que ele quer demonstrar. Se não vejamos, ele diz assim, num universo de 25 mil pracinhas, e chama de pequeno número de baixas, 454 baixas. 454 baixas num contingente de 25 mil. Agora, suponhamos que esse contingente tenha sido de 1 milhão. Serão 40 vezes mais 454. Seriam 18.160 baixas por milhão. Deu para entender? Aqui no Brasil, por milhão, as baixas da Covid são 1.849. 1/10 das baixas que ele quis demonstrar o contrário. Ele está demonstrando que Mascarenhas de Moraes, o comandante da FEB, teve 10 vezes mais baixas que vai se referir ao general Pazuello, né? Então, parece que o senador Renan, desculpe, faltou a aula de razões e proporções ao usar, lamentavelmente, esse exemplo, que é exatamente o oposto do que ele quer demonstrar. Então, aí os números. Bom, segundo lugar, vejam só, ele condena a nomeação de um especialista em logística e não um legista, né? Só que, um mês antes da nomeação de Pazuello, o Supremo tinha determinado, olha, a atuação dos governadores e prefeitos é a atuação primordial nisso aí, né?
o governo federal ficou como fornecedor. Ora, o fornecedor tem que ser um especialista em logística. Então tem que discutir se a logística funcionou ou não funcionou, né? Mas não é aí esse caminho de epidemiologista dirigindo Monte Castelo. Se a gente fosse inverter a coisa, Monte Castelo, as baixas lá na Itália teriam que ser de 4,6 pracinhas, menos de 5, e não 454, se fosse aplicar o morte por milhão aqui. Bom, então, acho que sim, tem que apurar tudo sem a menor dúvida. Tudo, né? Tudo. Mas tem que ser tudo mesmo, né? Desde a responsabilidade por vacina que fingiram aplicar e não aplicaram, desde a responsabilidade pela escolha das vacinas. Com essa vacina eu posso entrar na Europa ou eu não posso, por exemplo, né? Na hora que quiser viajar, né? Todas essas questões aí a CPI teria que apurar. É isso. Bom, Alexandre, ontem muita gente passou pela CPI, não é claro, todos os integrantes e senadores que não fazem parte da comissão parlamentar de inquérito, mas evidentemente, como o Sidney ressaltou, podem passar por lá, fizeram discursos, falaram. O senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, fez declarações firmes na CPI e depois em entrevista aos jornalistas. Ele se dirigiu ao relator Renan Calheiros e reafirmou o que para ele deveria motivar a suspeição e o impedimento de Renan Calheiros ser o relator da CPI, porque é pai de um governador de estado, governador de Alagoas, Renan Filho, que pode vir a ser objeto da CPI. O senador Flávio Bolsonaro disse também que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cometeu um erro ao permitir uma CPI presencial agora, em meio à pandemia. Flávio Bolsonaro diz ainda que a comissão não vai oferecer soluções práticas para salvar a vida de brasileiros, como, por exemplo, conseguir mais vacinas. Quantas vacinas essa CPI vai conseguir aplicar nos braços dos brasileiros? Qual é a vantagem, qual é a ajuda que essa CPI vai dar nesse momento mais difícil que nós passamos aqui no Brasil com relação à pandemia? Nenhuma. Então, eu acho que o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, tinha que tomar uma postura mais prudente, mais responsável, pensando em vidas. Fazem sentido as observações do senador Flávio Bolsonaro, Alexandre? Bom, ele deve estar magoado porque ele ajudou o Rodrigo Pacheco a se eleger presidente do Senado e Rodrigo Pacheco prostrou a independência do Senado aos pés do ministro Barroso. Talvez seja isso. Mas você falou aí que tinha uma pequena multidão lá na CPI, né? Mas também tinha, e essa eu acompanhei, na Câmara dos Deputados. Aí é bom a gente traçar de gente que eram investidores, operadores de câmbio, operadores de bolsa, mercado financeiro em geral, crédito, representantes de grandes entidades empresariais, de entidades de ensino superior, acompanhando o quê? Reformas administrativa e a reforma tributária, né? E eles me disseram o seguinte: olha, lá no Senado é o pessoal da bolha de saliva, né? Aqui é a retomada do país. Então é uma coisa que... Vejam só a consequência. Eles me dizem assim: o nosso herói agora é o Arthur Lira, né? O Arthur Lira está disputando essa proeminência entre o pessoal que está na recuperação do país com o ministro Tarcísio. Então é um outro país que está se formando, um da Câmara, e o Arthur Lira já percebeu isso, né? E o do Senado, que está na discussão da CPI, paralisando as outras iniciativas, inclusive aquelas que eram a prioridade de combater a pandemia pelos dois eixos, né? O eixo da saúde e o eixo da economia. A situação é essa lá. Bom, vamos mudar um pouquinho o rumo da nossa prosa, então, Alexandre, para falar de Supremo Tribunal Federal e Ministério do Meio Ambiente. A ministra Carmen Lúcia mandou para a Procuradoria-Geral da República a notícia crime
do delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, apresentada contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que o delegado acusa de favorecer madeireiros investigados na Amazônia. A ministra considerou o documento de gravidade incontestável e agora o Ministério Público, a Procuradoria, vai avaliar se há indício suficiente ali para a abertura de um inquérito contra o ministro Ricardo Salles. É um procedimento de praxe, né, Alexandre? O envio da notícia crime pelo Supremo Tribunal Federal para a PGR fazer a avaliação, se há indício, não há indício, se a denúncia é vazia, se tem conteúdo ou não. Mas o que nos chamou a atenção aqui a ponto de trazer esse assunto por liberdade de opinião foi o fato de a ministra ter destacado a gravidade do caso. Isso significa alguma coisa ou não? Bom, em primeiro lugar, a prática é enviar para o Ministério Público e não para o Supremo, né? Aí que houve alguma coisa, né? Porque seria muito fácil o delegado Alexandre, que estava presidindo o inquérito, ele aplica o 321 do Código Penal, advocacia administrativa. Há suspeitas de advocacia administrativa do ministro Ricardo Salles, encaminha para o Ministério Público. Foi o que fez a ministra Carmen Lúcia. Ela recebeu isso e disse, isso aqui não é Supremo, isso é Ministério Público. E mandou para a Procuradoria-Geral da República, né? E o delegado, aliás, foi punido por isso, porque atravessou, né? Esse caso lembra um pouquinho, lembra do Protógenes Queiroz, Operação Satyagraha, banqueiro Dantas, né? Ele entrou no PCdoB e foi candidato a deputado federal. Também foi esse barulho. Segunda-feira houve um barulho. O delegado foi lá na Câmara Federal, né? Em vez de depor na Comissão de Meio Ambiente, depois numa outra Comissão de Direitos Humanos, né? E foi um bate-boca lá dentro incrível, né? Enfim, é grave, sim. Se o ministro estiver envolvido em advocacia administrativa, é grave, que tem que ser apurado pelo Ministério Público. Foi numa apreensão de 43 mil toras, foi em dezembro, na divisa entre Pará e Amazonas. Foi a maior apreensão já feita pela Polícia Federal com a colaboração do Exército Brasileiro, né? E então parece que depois apareceu o ministro. O próprio delegado admite que cerca de 25% das toras estavam em situação regular, né? Então não sei se o ministro foi lá para defender os que estavam em situação regular ou não. Ele disse que olhou 2 toras e disse, não, é isso aqui, pronto. Mas o ministro também não tem esse poder administrativo de fazer isso. O inquérito está nas mãos da Polícia Federal. Então uma enrolação aí que acabou nas mãos da ministra Carmen Lúcia, que fez muito bem. Não, esse assunto é com o Ministério Público para continuar a investigação. A propósito, já que a gente fala em madeira, está muito em moda, Conferência do Clima, o ano passado dobrou a apreensão de madeira, né? Há satélite para pegar, agora pena que o satélite não pega na hora que estão operando, que estão derrubando, né? 43 mil toras, eu não sei quantas árvores são aí, eu não sei fazer essa conta, mas se forem 20 mil árvores, né, já é muita coisa, né? Então, com o Ministério Público, está nas mãos certas desse caso, que ficou meio barulhento, né? Quando poderia muito bem fazer o inquérito, põe a suspeição do artigo 321 do Código Penal de advocacia administrativa e manda para o Ministério Público. É isso, né? Agora parece que tem politização aí no meio também. Ontem, terça-feira, Alexandre, foi um dia de mudanças no Ministério da Economia. O Valderi Rodrigues, que era o secretário de Fazenda, segundo cargo mais importante do Ministério, deixou o cargo e será agora assessor especial do ministro Paulo Guedes. Será substituído por Bruno Funchal, que era o secretário do Tesouro Nacional. Segundo o ministro Guedes, não se trata de demissão de ninguém, mas de um remanejamento que está feito na equipe. Vamos acompanhar. Eu queria só deixar registrado que isso não é uma demissão.
Não tem um ministro demitindo alguém competente, leal, amigo, dedicado, sério, responsável, que foram tantos combates juntos que nós estamos ligados. O que está acontecendo, na verdade, é um remanejamento da equipe. É isso, Alexandre? Um remanejamento normal da equipe? Algo por trás disso? Ele usou remanejamento. Ele usou remanejamento assim por uma espécie de eufemismo, né? É tudo isso que ele disse. Pessoas dedicadas, leais, amigas, né? Se eu fosse contar nos dedos da mão, eu acho que não seriam suficientes para contar o número de pessoas que já saíram da equipe. Frustradas. Saíram frustradas, saíram amigas do ministro, saíram elogiando o ministro, como o ministro os elogiou agora, que a gente ouviu, né? Saíram mantendo a amizade, a lealdade com o ministro, mas a maioria, quase todos, estavam lá sacrificando-se. Sacrificando seus rendimentos, poderiam ganhar muito mais onde estavam, mas estavam lá por uma causa, a causa liberal. E eles estão sentindo que não deslancha. Agora, com a pandemia, né? Não deslanchou, frustração, olham para trás, puxa, eu vou voltar para o meu escritório, vou voltar para a minha atividade, aqui eu queria me realizar. Salim Matar é o modelo, né? Foi o primeiro a sair. Então, isso é que está acontecendo. Todos saem com a maior lealdade com o ministro. Né? O ministro não demitiu ninguém, eles estão saindo por livre e espontânea vontade e tem que substituí-los. É uma equipe boa que está saindo, infelizmente, né? Sem ruptura alguma, mas com a frustração interna de não terem conseguido espalhar, né, pelo país o ideal do liberalismo econômico. Esse sentimento, será que é partilhado pelo ministro Paulo Guedes também? É claro que ele tem uma outra condição, não é? Ele é o ministro da Economia, o fiador de uma relação importante do governo Bolsonaro com o setor econômico, mas será que ele partilha dessa frustração também, Alexandre? Partilha, né? Só que ele tem uma lealdade muito grande para com o presidente e vice-versa. Um confia no outro. Né? E ele é brasileiro, e o brasileiro é profissão esperança. Né? Ele tem esperança de vencer essa passagem, essa provação, que é essa pandemia e todos os seus propagandistas e cúmplices, né? Que querem se aproveitar disso para ter algum resultado eleitoral. Né? Ele sabe disso. Né? Mas ele está fazendo sacrifício também. Imagina Paulo Guedes, o que ganha como ministro da Economia e o que ganha lá na atividade do setor financeiro. Né? Ele está fazendo sacrifício por um ideal, né? Pelo ideal da política liberal e pela lealdade, fidelidade ao presidente da República, cumprindo uma missão. Alexandre Garcia, bom ouvi-lo mais uma vez. Voltamos a conversar amanhã, às 9 da manhã, aqui no Liberdade, quinta-feira. Obrigado, Colombo. Até amanhã e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.